corpo e as consequências do pecado. Este é o tema do estudo dessa semana. Nós temos como base a lição de número 3 da revista que é editada pela CPAD. Uma vez mais pedimos a Deus que esteja conosco nesta missão. O pecado e as consequências que vêm junto com ele é uma das verdades da Bíblia e essencial para o ensino cristão. No livro de Gênesis, nos apresenta os efeitos do pecado em toda a criação. O chamado pecado original trouxe na bagagem a separação espiritual do homem com Deus. Esta foi a primeira consequência. A mulher, Eva, ela foi na conversa da serpente, o diabo, e daí para frente deu no que deu. Quer ver? Vamos ler aqui em Gênesis 3, do 1 ao 10, um texto longo. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. E ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, Conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí pegou uma fruta e comeu, e deu ao marido e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Aquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Todo esse relato está aqui em Gênesis 3, do 6 ao 10. Um parênteses aqui. Corpo e as consequências do pecado. Adão e Eva perceberam que estavam nus pela primeira vez depois de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então foi nesse momento que se marcou a perda da inocência e o surgimento da consciência e da vergonha em relação ao corpo. A nudez, que antes não causava constrangimento, se tornou um símbolo da desobediência e da nova realidade. E aí eles tentaram se esconder. Vamos retornar aqui ao texto bíblico, a partir do versículo 8. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus que estava passeando pelo jardim. Então eles se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Esse trecho, como disse, está aqui em Gênesis 3, do 6 ao 10. Mas vamos por parte. Primeiro, ninguém pode se esconder de Deus. Ele é onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente, está em todos os lugares. E é onipotente, tem todo o poder. Quer ver? Vamos conferir isso com base na palavra, lá em Salmo 139, 7, até o 2 diz assim: para onde me irei do teu espírito, para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me seguirá e a tua destra me susterá. Deus disse isso porque Ele sabe que após comerem desse fruto vocês serão capazes de entender coisas que agora sequer imaginam. Vocês serão como Deus, já que poderão decidir por si mesmos o que é bom e o que é mal. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana porque todos pecaram. Isso foi o que Paulo escreveu ali em Romanos 5,2, da carta aos Romanos. Deus vê tudo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Está no livro de Provérbios, Provérbios 15:3. Deus, ele vê o oculto,
o oculto que o homem tenta esconder. Não há lugar, tempo ou situação em que ele não perceba. Até os pensamentos e intenções do coração são conhecidos. Paulo colocou isso aos Hebreus. Então Adão e Eva tentaram se esconder lá no Éden. Mas Deus chamou: onde estás? Não porque não soubesse, mas para fazer com que eles reconhecessem o pecado. Gênesis descreve o enganador como uma serpente, um dos animais criados por Deus. Depois ele é identificado como Satanás, o grande inimigo do povo de Deus. A conversa manipuladora e o disfarce de Satanás como serpente fazem dele um mestre da enganação, o mais astuto de todos os seres criados. Gênesis 3 descreve como a rebeldia levou os seres humanos a perder a inocência moral. Aquilo que Deus havia declarado muito bom, que está no versículo 31, deixou de ser inteiramente bom. O homem e a mulher comeram do fruto que prometia conhecimento do bem e do mal e com isso desobedeceram a ordem de Deus. E o que é pior, procuraram se tornar como Deus e se deixaram manchar pelo pecado. Olha, vamos lembrar aqui o que o diabo na pele da serpente disse. Leia aqui comigo. Deus disse isso porque ele sabe que após comerem desse fruto, vocês serão capazes de entender coisas que agora sequer imaginam. Vocês serão como Deus, já que poderão decidir por si mesmos o que é bom e o que é mal. Quando o primeiro homem e a primeira mulher desobedeceram a Deus e comeram do fruto, passaram para toda a raça humana o preço do pecado. Nos dias de hoje, diremos que está no DNA. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte. E como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana porque todos pecaram. Esse texto está ali em Romanos 5,12. Todos os seres humanos são decaídos, nascidos em pecado, predispostos a pecar e caminham para a morte. Salmo 51:5 diz assim: de fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Então, quando as pessoas cedem à tendência natural para pecar, se tornam responsáveis por suas transgressões. Eclesiastes 7:20 diz assim: não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. Outro texto que chama atenção para isso está em Romanos 3:23. Os pecados estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então, separados de Deus, o homem e a mulher passaram a estar sujeitos à morte. O pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva. Satanás foi o primeiro a se rebelar. Vamos aí aqui em Ezequiel 28 e também no livro de Isaías. Esse texto ali. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado até que você começou a fazer o mal. Você ficou culpado, comprando e vendendo, e isso o levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e o expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza e a sua fama fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão a fim de servir de aviso para os outros. Esse relato está em Ezequiel 28, do 15 ao 17. Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Você que dominava as nações foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no meu trono acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como o Deus Altíssimo. Mas você foi jogado no mundo dos mortos, no abismo mais profundo. Esse relato está ali em Isaías 14, 12 até o 15. Então, repito, quando o primeiro homem, a primeira mulher desobedeceram a Deus e comeram do fruto, passaram para toda a raça humana o preço do pecado. Então, desde aquele tempo, toda a humanidade foi contaminada. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte espiritual é a perda da presença e da vida de Deus. A morte física é a consequência natural da corrupção do pecado. O pecado traz com ele a culpa e a vergonha.
Adão e Eva se sentiram envergonhados e se esconderam. Então, o pecado, ele gera culpa, medo e afastamento. O pecado escraviza. Jesus deixou isso bem claro. Diz a palavra ali. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles responderam: nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, como é que você diz que ficaremos livres? E Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isso é verdade, quem peca é escravo do pecado. Essa narrativa está em João 8, 31 e 34. Então o pecado leva à condenação eterna. Sem arrependimento, o pecado conduz à morte eterna, à separação definitiva de Deus. O texto bíblico diz que então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Apocalipse 20, 14 e 15 diz assim: quem não tinha o seu nome no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Deus nos dá uma oportunidade de reconciliação com Ele através de Jesus. Diz o texto em Romanos 5,8: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, para alcançar o perdão é preciso ter arrependimento e fé. O perdão é oferecido a todos que se arrependem e creem em Jesus. Então, com fé e arrependimento, passamos a ter direito a uma nova vida em Cristo. Diz o texto bíblico: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Está ali em 2 Coríntios. Eu quero agora fazer uma espécie de um resumão dos casos de pecado registrados aqui na Bíblia e as consequências. Adão e Eva cometeram o pecado da desobediência e foram expulsos do Éden. Mas teve também a promessa da restauração. Caim foi o primeiro assassino e por isso recebeu maldição e para ele não foi dado o direito de arrependimento. Davi foi um adúltero e homicida e por isso perdeu um filho e passou vergonha, mas buscou arrependimento e perdão. Judas foi um traidor e, mesmo tendo tido remorso, morreu enforcado. E o pior, não buscou perdão. O pecado, ele promete prazer, mas produz a morte. Então, só Jesus Cristo pode quebrar o poder e as consequências do pecado. O arrependimento traz vida, restauração, paz. Diz o texto: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Vamos conferir agora os 7 pecados capitais nos dias de hoje. Tem a soberba, o orgulho. A soberba procede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Está no livro de Provérbios. E como é que é isso hoje? É o excesso de vaidade, autopromoção nas redes sociais. O desejo de ser o centro das atenções. Pessoas que não aceitam correção nem conselhos. Têm dependência dos likes e aparência em vez de caráter. E o antídoto para isso? Ter humildade. Lembre-se, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6. Outro ponto, a avareza, ou seja, a ganância. Diz o texto: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o que a gente vê hoje? Corrupção, exploração, fraudes. Consumismo exagerado, desejo de ter sempre mais. É colocar o dinheiro acima da fé, da família e da ética. E o remédio para isso? A generosidade e o contentamento. 1 Timóteo 6,8 diz assim: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Outro pecado, a luxúria, ou seja, a imoralidade sexual. 1 Coríntios 6,18 assim: fugir da prostituição. Como disse, está em 1 Coríntios 6,18. E hoje o que é isso? É a pornografia, o adultério, a promiscuidade e a infidelidade virtual. É banalizar o sexo, transformar as pessoas em objetos. São ideias de liberdade sexual e também não tem limites morais. O remédio para isso é tido pureza e domínio próprio. Diz a palavra: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.
Quarto ponto, a inveja. Provérbios 14, 30 diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Nos dias de hoje, aquelas comparações constantes nas redes sociais, o ciúme do sucesso ou das bênçãos dos outros, alegrar-se com o fracasso do próximo. O antídoto, amor e gratidão. Romanos 12, 15 diz assim: alegrai-vos com que se alegra. Quinto ponto, a gula. Não estejam entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Provérbios 23, 20. E hoje, o excesso em comida, bebida, vícios e prazer tem acontecido. Comer ou consumir de forma compulsiva, para quê? Para suprir vazios emocionais. É uma falta de disciplina no corpo e nos hábitos. O antídoto, temperança, ou seja, moderação e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23 está assim: mas o fruto do Espírito é domínio próprio. Sexto ponto, a ira, ou seja, aquela raiva descontrolada. Irai-vos e não pequeis. Nos dias de hoje, é a violência verbal e física, ofensas nas redes sociais, cancelamentos, intolerância, gente reagindo com ódio em vez de paciência. E o antídoto? Mansidão e perdão. Diz a palavra: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O sétimo ponto, a preguiça, ou seja, a acomodação espiritual e moral. Provérbios 6,6 diz assim, isso é muito conhecido: vai ter com a formiga preguiçoso, considera os seus caminhos e seja sábio. E hoje, a falta de vontade de trabalhar, de estudar ou de crescer. É o desinteresse pelas coisas de Deus. É uma espiritualidade fria, superficial. E o antídoto para isso? Diligência e zelo espiritual. Diz o texto: não sejam vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O pecado da soberba está na vaidade, no ego. Para sair dele é preciso ter humildade. O pecado da avareza se apresenta na ganância, na corrupção. Para sair dele é preciso ter generosidade. O pecado da luxúria está na pornografia, na infidelidade. E para sair dele é preciso voltar à pureza. O pecado da inveja se mostra na comparação, no ciúme. E para sair dele é preciso muito amor e gratidão. O pecado da gula está nos excessos, nas compulsões. E para sair dele é preciso ter moderação. O pecado da ira traz com ele o ódio e a agressividade. Para sair dele é preciso mansidão e perdão. O pecado da preguiça está na acomodação e na apatia espiritual. E para sair dele, já disse, é preciso muita diligência. Na Bíblia, quais são os tipos de pecado segundo a Bíblia? As Escrituras classificam o pecado de diferentes formas. Tem o pecado original, herdado de Adão e Eva, que é a corrupção inata da natureza humana. Tem o pecado pessoal, que é a transgressão individual cometida por pensamentos, palavras ou ações. Tem o pecado da omissão, quando alguém deixa de fazer o bem, mesmo sabendo que deveria fazer. Tem o pecado de comissão, ou seja, aqueles atos de desobediência ativa contra a vontade de Deus. Tem o pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, rejeitando permanentemente a graça divina. Então, a compreensão da gravidade do pecado nos ajuda a perceber por que o pecado corrompeu a natureza humana, tornando assim impossível para o homem alcançar a santidade por suas próprias forças. Para encerrar, eu recomendo para todos nós: examine o coração. Há algo te afastando de Deus? Confesse e abandone o pecado. Receba o perdão e viva a nova vida em Cristo. Ensine os outros sobre o perigo do pecado e sobre o poder da graça. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.